Palavra o Sr. Deputado José Ávila. Senhora Presidente da Assembleia, Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhora e Srs. Membros do Governo. É reconhecido que o Fundo de Pesca tem sido importante na filiera da pesca, quando as condições do mar impedem aos profissionais de desempenharem a sua atividade. Desde 2002, ano da sua implementação na região, já foram investidos neste fundo cerca de 5 milhões de euros, tendo 80% desse valor a origem em fundos públicos e 20% respondem a contribuições dos próprios pescadores. Por aqui se vê a importância deste mecanismo na defesa e proteção de uma classe profissional que depende de fatores que são imponderáveis. Na campanha eleitoral de 2012, o Presidente do PS afirmou que iria reformular o Fundo de Pesca, melhorando-o, tornando-o mais abrangente e, por isso, mais eficaz. Em abril passado, o Partido Socialista não viabilizou uma proposta do Bloco de Esquerda porque achava, e isso foi referido na altura, que era possível irmos mais além. Embora tenha sido reconhecido, na altura, que a proposta tinha aspectos que eram considerados por nós como positivos. E aqui estamos, perante uma proposta que melhora a legislação em vigor e, na nossa opinião, supera uma outra proposta que foi apresentada nesta legislatura, nesta Casa. Desta proposta de decreto legislativo regional, que está agora a ser analisada, ressalvamos o período máximo de indemnização, que passa de 30 para 60 dias por ano, passa a vigorar a partir do 8º dia de impedimento. Antigamente não, na que está em vigor, era a partir do 9º dia, alarga os motivos do impedimento, cobre novas categorias profissionais, como é o caso dos apanhadores e dos pescadores apiados, é acumulável relativamente a outros regimes de apoio financeiros, diminui assim mesmo o peso do Estado ou o peso da região no Conselho Administrativo, passamos a ter 4-4, enquanto antigamente seria de 5-4, define melhor as competências do Conselho Administrativo, nomeadamente sobre os requisitos a preencher pelos beneficiários da compensação social, o tipo de embarcação, o número ou valor mínimo de descargas em lota, tempo mínimo de descontos para a segurança social, duração mínima e percentagem de desconto na lota Açor do valor do pescado transacionado em lota. É por isso que o Partido Socialista considera que esta proposta é mais abrangente, mais justa, mais flexível e mais clarificadora. É por isso que vamos dar o nosso voto favorável a esta proposta. No entanto, e referindo-me às intervenções anteriores, eu queria dizer à Sra. Deputada Zoraida Soares que tarde é o que nunca chega. É o que nunca chega. Mas é isso. Felizmente que este documento veio até esta Casa, veio um documento melhor, capaz de proteger ainda mais os nossos pescadores. A Sra. Deputada diz que houve uma evolução positiva. Pois houve. Houve uma evolução positiva relativamente à legislação que está ainda em vigor, mas também houve uma evolução muito grande relativamente à proposta que a Sra. Deputada apresentou aqui e que foi discutida no mês de abril, mais propriamente no dia 16. Relativamente às duas críticas que foram feitas pelo PSD e pelo CDS-PP, relativamente ao excessivo peso do Governo no Conselho Administrativo, que é uma crítica, e faça-se justiça, que já tinha sido referida na Comissão de Economia a quando da discussão deste assunto, só me apraz dizer que o Governo, de facto, foi eleito para decidir. E é preciso também não haver medo de tomar decisões políticas e isto, certamente, a ativação do Fundo de Pesca passa também por uma decisão política. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. Independentemente dos atrasos que já aqui foram reconhecidos e criticados, Nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, estávamos no debate na especialidade. Está inscrito o senhor deputado José Ávila, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo. Eu também queria fazer algumas considerações sobre as propostas de alteração que aqui entraram, começando logo pela proposta de alteração do Partido Socialista sobre o artigo 4º, que é uma questão de pormenor, que tem a ver com a redação. É a substituição de ou aliás, de e de por o. Portanto, logo na primeira linha, os armadores e pescadores, titulares de célula marítima válida ou autorização de embarque, porque uma coisa ou outra. É uma questão só de pormenor. Relativamente à alteração ao artigo 7º, subscrito por vários deputados, e isto surgiu após algumas dúvidas em sede de comissão que foram levantadas pela senhora deputada Zoraida Soares e pelo senhor deputado Jorge Macedo, a justiça seja feita, o seu dono, e pretendeu-se aqui clarificar melhor também este artigo. Relativamente às questões que são referidas tanto pelo PCP como pelo Bloco de Esquerda relativamente ao artigo 6º, o Partido Socialista não vai viabilizar nenhuma nem outra, porque entende que deve haver um limite, quer um limite em número de dias por ano, quer também referenciar a questão da disponibilidade orçamental. Eu acho que, ou achamos que, os princípios da boa gestão dos dinheiros públicos assim o exigem. Relativamente a uma questão, às competências do Conselho Administrativo, há aqui uma proposta de eliminação da definição dos requisitos. Essa proposta, quanto a nós, também não vai ser viabilizada, porque uma das principais críticas que a oposição tem feito tem sido relativamente à falta de clareza nos diplomas, remetendo algumas normas para outros instrumentos oficiais. Ora, estamos aqui perante um diploma que define os requisitos e, portanto, nós achamos que é uma novidade e que é positivo. Por isso, também não vamos apoiar esta proposta de eliminação. Relativamente ao artigo 10A, que é apresentado pelo Bloco de Esquerda, nós também não vamos viabilizá-lo, porque nós achamos que esta proposta retira flexibilidade ao diploma, que é aquilo que no fundo se pretende, e é aquilo que os pescadores e os armadores pediram, é mais flexibilidade na aplicação deste diploma. Ainda no que se refere à composição do Conselho Administrativo, eu queria reforçar aquilo que o Sr. Secretário disse. Estão-se a criar alguns fantasmas relativamente a este assunto. Até porque, no passado, o Conselho Administrativo, todas as decisões que tomou, eu, pelo menos, o conhecimento que tenho até há alguns meses atrás, era que todas as decisões que tinham sido tomadas no Conselho Administrativo tinham sido por unanimidade. Ora, isso quer dizer que foram negociadas até ao pormenor, de modo que contentasse todas as pessoas envolvidas neste órgão. O que demonstra que, no fim de tudo, há algum equilíbrio relativamente a esta questão e que os pescadores e os armadores estão bem representados, como estará também bem representado os departamentos do Governo que têm diretamente a ver com a questão do emprego, das questões sociais e também das pescas.
Quero dizer também, ainda relativamente à questão da composição, a Sra. Deputada Zoraida Soares propõe a integração de um elemento do DOP, do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Ora, o que eu queria dizer à Sra. Deputada é que todas as vezes que o Fundo de Pesca foi acionado, não teve a ver com questões ligadas ao DOP, teve assim a ver com questões ligadas às intempéries. Por isso, se calhar, Sra. Deputada, o que precisava aqui, Sra. Deputada, era um representante do Instituto do Mar e da Atmosfera, e não, portanto, Sra. Deputada, vai ter que também ouvir o que eu tenho para dizer sobre isto. Portanto, eu acho que está desadequado. E, além disso, também o Conselho Administrativo tem toda a legitimidade e autonomia para pedir a qualquer instituição, quer seja o Departamento de Oceanografia e Pescas, quer seja, que até pode ter que ser outra entidade, tem toda a legitimidade e poder para pedir qualquer tipo de parecer de natureza técnica a qualquer instituição ligada a este sector. Portanto, parece-me que não vem mal ao mundo o facto do Departamento de Oceanografia e Pescas não fazer parte do Conselho Administrativo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Penso que não há mais inscrições para esta fase do debate. Sr. Deputado Jorge Macedo tem a... Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Já foi dito aqui que a pesca assume-se como um setor muito importante nos Açores, pelo peso no PIB, pelo emprego que envolve e pelo valor acrescentado que traz à economia. A atividade depende de fatores imprevisíveis que podem condicionar o exercício da pesca e, como tal, podem reduzir o rendimento dos seus profissionais e das suas famílias. É aqui que a administração pública tem responsabilidades. Por isso, foi criado um mecanismo de proteção que acabamos agora de melhorar no seu âmbito, no aumento do período de apoio e no alargamento do motivo de impedimento. Hoje, com o nosso voto, melhoramos este diploma, criando melhores condições aos beneficiários, clarificando os requisitos e demos um sinal de confiança aos profissionais deste setor. O Partido Socialista, sempre que é chamado, aprova propostas de alteração que sejam coerentes e rejeita as propostas irrealizáveis. Esta proposta teve o apoio da grande maioria, se não a maioria, dos representantes dos pescadores e dos armadores. Mais uma vez, os pescadores e os armadores destas ilhas ficam a saber que podem contar connosco. Demos hoje um grande contributo ao setor da pesca. Obrigado.